Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Mayara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de sociologia, né? Faz alguns dias que a gente não tinha aula de sociologia. E eu espero que vocês entendam, que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp. E o tema de hoje é o quê? É o renascimento e as novas formas de pensar a sociedade. Então, a sociologia, nós estamos entrando agora, desenvolvendo a sociologia na questão de sair um pouco dessa ideia de simbólico e entrando na questão histórica mesmo. Como é que a sociologia vai crescendo, vai se transformando através da história. Então, aqui, como vocês devem ter visto pelo título, quando se fala renascimento, já é um período apropriado da história, né? É um período específico da história. Nós vamos ter ali a divisão tradicional que fala o seguinte, que tem a pré-história, que tem ali a antiguidade, aí tem a Idade Média. No final da Idade Média, nós vamos ter algumas mudanças que nós vamos chamar de renascentista, e aí vem a Idade Moderna e a Contemporânea. Então, se vocês perceberam, a Renascença é um período bem específico, que alguns consideram a transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? A Idade Média era aquele período dos reis, dos castelos, da monarquia, da igreja no poder, dos camponeses, né? Do trabalho servil. Então, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão perceber que na Idade Média era muito a fé acima de tudo, as terras que eram o poder econômico. Então era uma sociedade que não tinha tantas mudanças, e a Idade Moderna já é o contrário, né? A Idade Moderna é a razão acima de tudo, a economia é baseada no comércio. Então tem uma diferença dessas duas, e a Renascença está no meio. Está abandonando alguns conceitos do medievo e adotando alguns conceitos que vão surgir na Idade Média. Então a gente vai entender como é que as pessoas funcionavam nessa época, como é que as pessoas começaram a agir nessa época. A sociologia, lembra que a sociologia ela estuda essas relações do homem, da mulher na sociedade, como é que eles vão se relacionar, como é que eles vão se comportar, como é que eles vão pensar. Claro que ali um pouquinho para o pensamento idealista, a gente vai deixar um pouco para a filosofia, mas aqui é essa parte prática mesmo, como é que eles vão se organizar e se relacionar na Renascença. Então vamos lá, na Europa, no século XIV, mais ou menos, eles estavam saindo de 1000 anos de feudalismo. As pessoas pensam, né, que o sistema que mais durou assim, na história ocidental foi o capitalismo, mas não. Na história ocidental, o que mais durou foi o feudalismo. O feudalismo foram quase 1000 anos de existência. Aí a gente pode até arredondar para 1000 anos, né? Então o feudalismo ele foi mais ou menos 1000 anos, onde o valor estava na terra, na servidão, e agora as pessoas que estavam anseando, né, queriam, desejavam, aspiravam o comércio, uma economia baseada no comércio, não mais na terra, com vida urbana, e que o poder fosse laico, que não fosse desligado da igreja. Mas ainda as pessoas ainda tinham esse medo, essa transição. Muitas pessoas ainda pensavam naquela forma extrema da Idade Média, mas ao mesmo tempo tinha a ascensão da burguesia, ou seja, dos comerciantes no poder. Então isso fez com que o pensamento da Renascença fosse um pé para cá, um pé para lá. E aí, nessa época da Renascença, já tinha se controlado a peste. Então, eles estavam não estavam tão preocupados com a peste, podiam pensar em outras coisas, viver a vida, né, andar. É como se fosse a epidemia. Aqui, na Idade Média, teve a peste negra, que fez com que muitas pessoas morressem. E aí, claro que isso preocupava, né? As pessoas ficavam preocupadas de sair de casa, viviam pensando nessa peste. E aí, depois da peste, as pessoas começaram a fazer outras coisas, né? Voltar à rotina. E aí começaram também a inventar o arado, que era uma tecnologia. As pessoas começaram a ir para cruzadas, que você viu lá na Idade Média. Na verdade, vocês, como são primeiro ano, vocês vão ver isso mais à frente. Mas vocês viram isso lá no 7º ano, um pouquinho, aí sobre cruzadas. E foi no momento das cruzadas que as pessoas saíram da terra, né? Que eles estavam tão fechados, né? Com a peste negra, eles ficavam tão em casa. E aí, com a ideia da Idade Média em si, eles não podiam estar andando de fazenda em fazenda, eles ficavam sempre na terrinha deles. Então, as cruzadas foi um momento em que as pessoas podiam ir para outros territórios. Quando acabou a peste, as pessoas ficaram com menos medo de sair, de explorar. Então, eles começaram a ter uma nova concepção, né, de sair, porque antes, na Idade Média, era de permanecer, ficar no lugarzinho
pelo tempo que fosse necessário. E agora, aqui na Renascença, as pessoas começam a querer explorar um pouquinho. As cruzadas vão fazer com que muitas pessoas da Europa Ocidental saiam, visite o Oriente, visite outros lugares, conheça coisas novas, e a mente muda, né? Então, lembra lá das forças sociais. Quando a gente está em um lugar com pessoas diferentes, essas pessoas influenciam a gente, porque a gente sai da bolha, né? Muitas pessoas parecem que vivem numa bolha, onde acham que o mundo é só aquele mundo que está dentro da bolha, mas na verdade o mundo é amplo, é muito maior do que a bolha. E aí as pessoas no feudalismo viviam só no seu cantinho, na sua bolha. E aí as cruzadas, essa mudança, daqui a pouco eles estão vivendo as grandes navegações. Então isso fez com que a mentalidade deles mudassem também. Então o Renascimento comercial começa a crescer, ou seja, as grandes navegações. No século XVI é o auge, mas aí no século XIV já tem algumas escolas que estão sendo fundadas para poder estudar a geografia, o plano, os instrumentos marítimos, a bússola, né? Tá surgindo várias coisas, vários instrumentos nessa época. Para quê? Para que as pessoas da Europa saiam da sua bolha, saiam do seu cantinho e comecem a ver outros territórios, comecem a viajar para longas distâncias, né? Atravessar o Mar Atlântico, atravessar o Pacífico, e assim aconteceu. Então, as grandes navegações vão acontecer já no finalzinho da Renascença, que vai fazer com que o capitalismo comece a surgir. Nas aulas que vão se seguir, nós vamos falar sobre o capitalismo, quais as ideias que aspiram o capitalismo. E aí o capitalismo começa, né? O capitalismo não industrial, um capitalismo comercial. Como vocês vão ver em geografia, o capitalismo ele tem várias fases. Ele foi se transformando desde o século XV, século XVI, ele foi se transformando, né? De comercial a industrial e o financeiro, né? E hoje até outras ideias estão surgindo aí do capitalismo. Mas aqui nesse início do século XIV, do século XV, até ali o XVI, que foi esse momento de transição, o capitalismo começa a surgir como comercial. Por quê comercial? Porque eles saíam para pegar matérias-primas em outros territórios e revender, comercializar. Tá? Então aqui o capitalismo ele vai se basear em quê? O capitalismo, mesmo sendo comercial, ainda não é industrial, ele vai ser baseado na propriedade privada, ou seja, as pessoas vão chamar de seu o que antes era de todo mundo. Por exemplo, as terras eram de todo mundo e agora passa a ser de uma pessoa só. Então a propriedade privada é o que baseia o capitalismo. O trabalho assalariado, por quê? Aqui vocês já estão vendo que está tendo a mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, o trabalhador ele ganha um salário no final do mês. Antes não, na Idade Média era trocas. Eu tenho feijão, você tem um arroz, então vamos trocar. Então era assim, era baseado nisso. Então o capitalismo, como é que ele se vai diferenciar do feudalismo, do socialismo ou de outros sistemas, ideias de sistemas econômicos? Porque o capitalismo ele é baseado na propriedade privada e baseado também no trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador ele não está ali porque ele é servo, porque ele é camponês, não, ele está ali porque ele quer um salário no final do mês. Esse salário é simbólico, aí entra simbólico, você já estudou, que você sabe o que é. O dinheiro, ele não tem valor em si, a gente que coloca valor nele. Se você for analisar, o dinheiro é um pedaço de papel, mas nós colocamos valor nele, né? Nós podemos comprar qualquer mercadoria com um pedaço de papel. Por quê? Porque a gente colocou valor nele. Tem um valor simbólico que a gente viu nas aulas passadas. Então, o capitalismo ele vai se basear nisso, na propriedade privada e no trabalho assalariado. Então, como eu falei para vocês, o capitalismo tem várias fases. Nós vamos estudar nessa unidade o comercial e o industrial. O industrial vem com as grandes revoluções, vem com essas grandes mudanças da Idade Moderna, mas aqui na Renascença a gente vai se dedicar ao comercial. E a sociologia vai entrar em quê, gente? A sociologia vai entrar porque para poder transformar a sociedade, para que as pessoas abandonassem o medievo, os costumes, as tradições da Idade Média, eles precisavam mudar a mentalidade das pessoas. Os capitalistas precisavam mudar a mentalidade da população que era feudal. O feudalismo foi mais de 1000 anos de feudalismo. Então as pessoas precisavam mudar a cabeça da população que vivia ali na Renascença, que tinha ainda herança mental
do medievo. Então, eles transformaram a mente. De que forma? Começaram a incentivar a propriedade material, ou seja, você tinha que aspirar às coisas materiais, né? Você era digno se você tivesse propriedades materiais. Essa ideia de espírito, de material, daquilo que eu não posso ver, de fé, os capitalistas começaram a deixar um pouco de lado e começar a incentivar a propriedade material. Você ter é poder. Quanto mais você tem, mais você se sente poderoso no capitalismo. Aí também a ideia de felicidade terrena, né? Que já é uma complementação desse primeiro ponto, por exemplo, de que você não precisa sofrer, você pode ostentar aqui na Terra, porque na Idade Média o pensamento era, você não pode ostentar, você não pode ter muitas riquezas, porque isso vai ser vaidade. Na Idade Média era assim, e aí os capitalistas queriam mudar, queriam romper com a Idade Média. Então eles começaram a incentivar nesse primeiro momento aqui. A gente não está falando de hoje, gente, lembra que aqui é na Renascença. A gente está falando o quê? Claro que tem alguns pontos em comum de hoje que você vai perceber na sociedade, mas aqui principalmente os capitalistas vão incentivar com que as pessoas acreditem que não exista felicidade espiritual, que a felicidade é aqui, ou seja, que se você quer ser feliz, você pode construir um império aqui, você pode acumular riquezas, não importa como você vai ter essas riquezas, você vai lá e acumula, você pode ser feliz aqui, você pode ser vaidoso, você pode comer bastante, para você comer você tem que comprar, você pode comprar roupas com muitas joias, com tecidos caríssimos, né? Eles também incentivaram o quê? A vida pública. Por quê? Porque na Idade Média era priorizado que a população mais pobre ficasse em casa, que a população mais pobre não se envolvesse com a política. Já na Idade Moderna, na Idade da Renascença, eles queriam mudar. Eles queriam que as pessoas participassem mais da política, que as pessoas estivessem mais envolvidas na política. Então, na vida pública, que eles decidissem um pouquinho mais, tivesse mais participação. Porque agora nós precisamos que essas pessoas participem, porque essas pessoas também vão consumir os nossos produtos. Nós somos comerciantes, então para que eles sejam parte, eles possam comprar nossa mercadoria, precisamos que eles estejam mais próximos, que eles participem. Então eles vão priorizar a vida pública, mas é claro que aqui ainda vai ser mais para os ricos, na Renascença. E também eles vão mudar algumas medidas que existiam no medievo, por exemplo, a linhagem. Agora os governadores não era por causa de uma linhagem. O que é uma linhagem? De pai para filho, era hereditário, ou seja, o governo era sempre de pai para filho, não podia ser uma pessoa diferente, era sempre dentro da família. Era por regiões, ou seja, se você fosse francês, você era respeitado, mas se você estivesse no território francês e fosse inglês, você era rejeitado. Tinha um preconceito étnico, então só tinha uma chance de ter poder se você fosse daquela região. E algumas regiões eram privilegiadas e outras não. Dinastias, como eu falei para vocês, eram famílias que passavam muito tempo no poder. Por exemplo, em Portugal, por muitos anos foram reis portugueses, até que em 1580 o rei de Portugal não tinha herdeiros, tiveram que chamar um rei lá da Espanha. E aí quando eles chamaram um rei da Espanha, quebrou a dinastia, ou seja, aquela sucessão daquela família, que também entra na linhagem. E aí, quando a gente fala dinastia, a gente está falando de uma família muito tempo no poder. E relações de serviço, porque na Idade Média nós vamos ter ali os camponeses que não vão receber salário, eles estão ali porque eles se sentem parte da terra, eles se sentem obrigados, não é que eles estão sendo obrigados, eles se sentem como se não tivesse desligamento da terra. Então mesmo que o senhor feudal vendesse aquela terra, a pessoa que comprava a terra herdava o camponês junto, e o camponês não reclamava, porque ali era o pedaço da vida dele. Então isso é uma relação servil, né? De vou servir o meu senhor porque eu quero morar naquela terra. O contrário da Idade Moderna. Na Idade Moderna, a pessoa vai para aquela fábrica não porque ela gosta daquela fábrica. É claro que muitas pessoas gostam do seu trabalho, mas a maioria dos assalariados, eles iam para aquela fábrica porque queriam o salário deles. Se por acaso aquela fábrica não pagasse mais, eles iam para outra fábrica. Então, essas ideias que vocês viram na Renascença, elas vão mudar as etnias, vão mudar o comportamento da população. Então, essa foi uma introdução ali à Renascença, para a gente poder entender
entender a mentalidade das pessoas no período da Renascença. A gente vai falar alguns pontos mais na frente que vai ser importante para a gente poder entender a política de hoje e também entender quais foram as influências da Revolução Industrial na sociedade em que a gente vive. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer dúvida vocês podem me procurar. E aí eu vou estar conversando com vocês no grupo do WhatsApp sobre as atividades e até a semana que vem.